precisamos entender que esses seres físicos não são desse mundo e, portanto, eles são extraterrestres. Tá? Isso é uma coisa muito importante que nós temos que levar em consideração. Eles eram descritos fisicamente e detalhadamente. Então, nós vamos falar um pouco do livro de Enoque. Eu vou passar por algumas passagens para vocês verem o que existe, o que está escrito na Bíblia. Principalmente no livro de Enoque, que faz parte da Bíblia antiga e depois foi retirada na versão mais recente. De acordo com o livro de Enoque, um total de 200 guardiões desceram dos céus à terra. Enoque dá alguns nomes de algum desses guardiões, mas ele informa que eles eram comandados por dois principais. Chamava Samiasa e o outro Azazel. Os guardiões tiveram uma aparição muito brilhante e receberam o nome de os Iluminados. Enoque, quando escreveu sobre eles, disse que mal podia olhar para eles de tanto brilho que eles tinham. De acordo com os teóricos e os estudiosos, a ideia de que os observadores eram visitantes alienígenas é muito mais contundente devido a histórias do próprio profeta Elias. Então, além do livro de Enoque, além de Enoque, nós também tivemos o profeta Elias, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu vou continuar um pouco aqui no Enoque, porque tem mais coisas interessantes sobre o livro de Enoque. Então, agora nós vamos conhecer a Bíblia Ortodoxa Etíope, que eu achei muito importante eu trazer para vocês, porque essa é a principal Bíblia que existe até hoje. Nas terras altas, chama-se Tigrei, na Etiópia, que fica a 2.133 metros acima do nível do mar, está situado numa encosta, um mosteiro de Aba Garima. Essa igreja, ela guarda um dos tesouros mais antigos e espetaculares do cristianismo, que chamam Os Evangelhos de Garima, composto por 2 volumes belamente ilustrados, datados do século VI depois de Cristo. Ele é considerado uma das Bíblias mais antigas e mais completa do mundo. Praticamente é a base do cristianismo, os Evangelhos de Garima. Lá estão, no Egito, as primeiras igrejas cristãs da Etiópia. Portanto, há uma forte conexão com as raízes antigas da civilização e religião ocidental na Etiópia. Tá? Então, tem uma boa história da rainha de lá, envolvida com a igreja cristã. Existe uma história muito bacana, que não dá para falar tudo aqui agora, mas o mais importante é nós vemos que a Bíblia Ortodoxa Etíope é a mais antiga e a mais completa. Então, essa aqui é uma Bíblia original. Claro que hoje ela é vendida de uma forma diferente, mas se você for lá, e dizem que os turistas não são muito bem recebidos, porque é um templo sagrado, essa aqui é original. E o interessante é que ela é muito ilustrada, ela é muito colorida, ela é muito desenhada, como vocês podem ver. E a linguagem que é usada chama Giz. Esse é o idioma escrito, que é um idioma antigo da Etiópia. Então, vocês veem como ela é muito interessante, vocês veem a grossura que é dessa Bíblia, que é a Bíblia mais completa que existe. As conexões bíblicas da Etiópia datam de quase 3.000 anos atrás. Então, é muito antiga. Curiosamente, a Bíblia usada pela Igreja Ortodoxa Etíope é diferente de outras denominações cristãs, que foram alterando, tirando os livros e fazendo aquilo que muitos falam de manipulação para poder controlar a humanidade, que nós já sabemos. Sua versão do Antigo Testamento inclui um texto controverso conhecido como o Livro de Enoque. Então, aqui, mais uma vez, nós temos o Livro de Enoque, que faz parte, ele está na Bíblia Ortodoxa Etíope, que é a mais antiga. O Livro de Enoque
é encontrado no dialeto Guiz, ou seja, o livro de Enoque, quando foi encontrado, ele tinha o mesmo dialeto Guiz, que era um tipo de idioma etíope muito antigo. E o livro de Enoque tem mais de 100 capítulos ao todo. É muito vasto. E na Bíblia ele é citado em alguns lugares, como no livro de Daniel, mas muito pouco. Né? Dentro da igreja etíope, o livro de Enoque é considerado um texto canônico, ou seja, um texto sagrado. E em outras tradições cristãs, ele é considerado um apócrifo, ou seja, não canonizado. Por isso, ele foi retirado dessa versão atual da Bíblia. Por isso, muita gente nunca ouviu falar do livro de Enoque. Mas se nós formos à Bíblia original, ele não só está lá, mas ele é considerado um texto sagrado. Por isso que ele é um texto canônico. Muito interessante isso. E o livro de Enoque é muito interessante para vocês lerem também, tá bom? Então, quem foi Enoque? Né? Enoque é uma figura bíblica mencionado no livro, ele só foi mencionado no livro de Gênesis capítulo 5. Curioso sobre Enoque é uma tradição que ele nunca morreu. Isso porque em Gênesis capítulo 5, versículo 24, o que diz aí? Enoque caminhava com Deus e desapareceu, pois Deus o levou. Enquanto a Bíblia hebraica menciona Enoque brevemente, que é a nossa versão, o livro de Enoque, composto por mais de 100 capítulos, retrata minuciosamente a sua história. E o incrível no livro de Enoque é que ele escreveu o livro em primeira pessoa. Então ele falava, eu, Enoque, fiz isso, eu presenciei isso, eu estava ali. É muito interessante isso, que foi ele mesmo que escreveu. Nele é uma passagem muito curiosa que detalha a ascensão dele aos céus. Não foi apenas uma, né? A final foi essa que Enoque caminhava com Deus, apareceu, pois Deus o levou. Mas existem outras passagens antes da passagem final, que aí diz que ele não morreu, dele ascensionar fisicamente aos céus. Então, nenhuma das passagens que está no livro de Enoque, dentro da Bíblia ortodoxa etíope, de acordo com o texto que existe lá, quando Enoque tinha 12 anos de idade, em uma noite, estava ali na sua comunidade, na sua vila, e de repente ouviram um barulho muito forte vindo do céu. Então, o que está escrito lá é que 2 anjos desceram do céu e um disse a Enoque, não tema, humano. E depois eles subiram juntos para um lugar chamado Paraíso. No livro de Enoque, ele relata ter sido levado em uma carruagem flamejante. Anotem bem essa palavra, carruagem flamejante, que nós vamos falar um pouquinho. Daqui a pouquinho vamos explicar mais, tá bom? Mas ele relata isso, que ele foi numa carruagem flamejante. Enoque, e ele retrata que ele foi levado para o céu, e da onde ele estava, e ele retrata realmente, se vocês olharem a descrição, é a descrição de uma nave, porque ele fala que ele via a terra de lá de cima, de onde ele estava, de uma forma que ele via umas outras coisas que ele não conseguia descrever. Porque ele falava que ele via o planeta Terra e ele via algumas casas de cristais que voavam. E os estudiosos acreditam que essas casas de cristais eram naves que voavam no céu. O Enoque também, ele é muito interessante que ele descreveu como foi a sua chegada nessa carruagem. Então, ele diz que a carruagem era enorme, que ele tinha que entrar em salas, então existiam salas lá dentro. Essas salas que ele entrava, ele adentrava, ele via joias, ele via superfícies brilhantes, luzes piscantes. Isso está escrito no livro de Enoque, e ele diz em primeira pessoa, né? Como eu falei, o livro de Enoque é muito interessante, porque ele fala, então, eu entrei nessa sala, eu vi isso, eu consegui observar a terra lá embaixo,
Então, o livro de Enoque, ele é considerado um dos primeiros relatos que houve de abdução descrito por um ser humano. Porque depois ele voltou, ele viveu, né? O Enoque, ele era parente de Noé. Esse foi apenas um corte e eu te convido para assistir essa aula completa. O link se encontra aqui na descrição desse vídeo. E para você assistir todas as minhas aulas ao vivo e interagir comigo, não deixe de se inscrever no meu canal principal.